estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Se na cruz sempre me glorio, enfim vou descansar, salvo além do rio. Olá! Mais uma oportunidade o Senhor nos concede para estudarmos juntos a lição da escola dominical. Eu espero que os meus queridos irmãos estejam sendo alimentados, assim dizer, no nosso linguajar bíblico, né? Com a palavra do Senhor. É sempre bom poder abrir um livro sagrado e extrair desse livro lições para a nossa vida aqui nesse mundo, sabendo também da nossa esperança na glória celestial. Antes de darmos propriamente início ao estudo dessa lição, os dois devedores, né? Hoje estamos estudando a lição dia 3 de janeiro de 2021, eu quero fazer uma ressalva a respeito de um comentário que fiz na lição passada. Não vai, no meu modo de entender, prejudicar o objetivo do estudo, mas eu citei em um determinado momento que Geazi, aquele moço que ficou com os presentes do general Naamã, que fora curado, né? Eu citei como se ele fosse um amigo ou auxiliar de Naamã, quando, na verdade, eu confundi na fala, né? Ele era um moço, um servo do profeta Eliseu. Portanto, ele estava unido ao profeta Eliseu no serviço do Senhor. E cometeu aquele grande erro, né, em querer ficar com aqueles presentes que o profeta havia dispensado, porque a obra de Deus não é feita a troco de presentes, a troco de ofertas. Portanto, fica aí essa ressalva e, mais uma vez, convido a todos. Vamos orar ao Senhor para que esse ano de 2021 seja um ano abençoado. Que o Senhor nos envie a cura para essa pandemia Covid, que o Senhor abençoe esses cientistas que estão cuidando da vacina, mas não vamos depositar nisso a nossa esperança. Nós temos que orar ao Senhor, para que o Senhor nos livre, porque se o Senhor não nos guardar, como diz a palavra, em vão vigia a sentinela. Portanto, convido a todos a orarmos ao Senhor para que o Senhor envie a cura desta enfermidade ao povo, a todos, né? É essa a nossa oração. E a todos uma boa lição, tá bom? Vamos ler o textuário da nossa lição, como sempre gostamos de fazer. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Portanto, esse texto áureo, extraído desse conjunto de versículos, Lucas 7, 36 a 50, nos já resume muito bem o sentido do estudo de hoje. Uma mulher que muito pecou foi perdoada pelo Senhor, porque
ela muito amou. Aquele que pouco ama também é pouco perdoado, mas aquele que muito ama, como no caso desta mulher, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela foi abençoada pelo Senhor. Então, esta é a nossa lição para hoje, né? Durante a semana, eu espero que todos tenham podido estudar as lições de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e a lição de sábado. Todas essas lições foram extraídas do próprio capítulo do estudo de hoje, com exceção de segunda-feira, que foram os versículos anteriores, depois os demais estão dentro do contexto do nosso estudo. Eu não vou citar versículo por versículo, como eu gosto de fazer, e até porque esses versículos estão descritos no texto da lição e algumas vezes nós vamos citar. Mas só para ficar registrado e nós não perdermos esse hábito que temos de separar um versículo a cada dia, e eu espero que vocês não esqueçam de fazer isso. Eu separei na segunda-feira os versículos 29 a 30, onde nós observamos que sempre houve os que aceitam e os que rejeitam as mensagens de Cristo. Sempre. Hoje é assim, antes era assim também, e vai ser assim até o último segundo da vida humana aqui na Terra. Haverão sempre os que aceitam e sempre os que rejeitam. Na terça-feira eu separei o versículo 36, porque nós vemos aqui o Jesus em um ambiente social. Ele aceitou o convite daquele fariseu, né, o Simão, para um jantar. Acho bacana isso aqui, isso é um exemplo de Jesus que nós devemos procurar também imitar. Na quarta-feira, Jesus faz uma pergunta ao fariseu, como nós já vimos há poucos dias no estudo de uma lição. Se não me engano, foi essa mesmo, desse texto aí da mulher pecadora, né? Jesus se revela a mulher pecadora. Estudamos há pouco tempo, final de novembro. Na quinta-feira, o versículo 37, a atitude daquela mulher, nós já vimos isso, que atitude linda de observar, né? Na sexta, Lucas 7,46, Jesus demonstra ao fariseu a virtude daquela mulher ali diante dele, ungindo os seus pés, enxugando com seus cabelos. E terminando as lições, a de sábado, Jesus perdoa os pecados daquela mulher que ungiu seus pés. Muito lindo esse texto, nós já estudamos, como eu falei, não faz muito tempo. Estou vendo aqui na lição número 8, estudada no dia 22 de novembro. O título dessa lição, vocês devem estar lembrados. Quem quiser rever essa lição está aí no YouTube. Cristo se revela à mulher pecadora. A lição de hoje está, como já falei, em Lucas capítulo 7, 36 a 50. Então, mantenham as suas Bíblias abertas nesse texto para facilitar o estudo da lição, tá certo? Dividimos esse tema, os dois devedores. Nós vamos focar muito esse tema. Vamos esquecer um pouco os detalhes da mulher pecadora, os detalhes do fariseu, porque nós vimos isso não faz muito tempo, né? Mas nós vamos focar mais essa questão dos dois devedores, esta parábola que o Senhor usou para ensinar a Simão, né, o que ele estava para fazer com aquela mulher que estava ali aos seus pés. Então, o primeiro item que eu quero deixar com os meus queridos irmãos
é esse: a questão da dívida entre nós, seres humanos. Vamos dar uma olhada para ver esse assunto de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia, e como nós aplicamos isso no nosso viver cotidiano. Segundo, Jesus demonstrou a atitude de um credor ante seus dois devedores. Terceiro, Jesus perguntou a Simão, o fariseu, qual dos dois devedores o credor mais amou. Quarto, Jesus se vale da resposta de Simão para ensiná-lo. Nós também já vimos isso, perguntas que se fazem, uma para aprender, a outra para ensinar, e, infelizmente, uma terceira pergunta para colocar envergonhado a pessoa a quem está sendo feita a pergunta. E então, nesse texto, Jesus se vale da resposta de Simão para perdoar a mulher pecadora. Quinto item, nós vamos trazer esse ensino para nós. Vamos ver que todos nós somos devedores de um credor, que no caso é o nosso Deus. E por último, Deus perdoou nossa dívida, nosso pecado, e graças à interveniência do seu Filho Jesus. Portanto, nós vamos estudar esses 6 itens. O primeiro item, a questão da dívida entre nós, seres humanos. É uma coisa bem antiga, quer dizer, esse comportamento de tomar recursos emprestados vem registrado nas Escrituras desde lá do tempo de Moisés, e talvez até antes já existisse esse mecanismo, vamos assim dizer, de vida, porque existem 2 situações: há pessoas que precisam de recursos e há outras pessoas que têm disponibilidade de recursos. E é justo que a que precise de recursos possa se valer da que tem disponibilidade de recursos. É assim que a economia, em todas as épocas, é impulsionada. Alguém que tem recursos empresta para alguém que, não tendo recursos, se dispõe a trabalhar com afinco para, em ganhando novos recursos, pagar aquele empréstimo efetuado. Eu vi alguns versículos, eu queria simplesmente deixar com vocês assim, por exemplo, Êxodo capítulo 22, versículo 25, há uma instrução que aprendemos a respeito do emprestar o dinheiro. Se emprestares dinheiro ao meu povo, diz o Senhor Deus, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. É interessante esta orientação do Senhor ao seu povo israelita, ao seu povo judeu. Eles eram ensinados a ajudar mutuamente um ao outro, sem essa questão da cobrança de juros. E eu digo juros exorbitantes, não devemos confundir juros com a atualização da moeda, porque são 2 coisas distintas. Eu sempre tenho explicado isso. Às vezes a pessoa pensa que toma emprestado, vamos supor, R$10, que hoje é suficiente para comprar, digamos, eu vou dar um exemplo aleatório, não pensei em valores reais. Vamos supor que com R$10 a pessoa consiga comprar 2 quilos de arroz. Tá? E daqui a um ano, a pessoa que tomou aqueles R$10 vai
pagar ao credor os 10 reais. Só que quando ela recebeu 10 reais, valia 2 quilos de arroz. Agora, quando ela devolve esses 10 reais, vale apenas 1 quilo de arroz. Portanto, eu sei que é um assunto difícil, mas é importante entender que ao devolver 10 reais depois de um ano, se não levar em consideração a inflação, a corrosão da moeda, é como se eu apanhasse emprestado 2 quilos e devolvesse 1 quilo. Tá? Então, é só para distinguir que os juros é diferente. Os juros é quando você toma emprestado 2 quilos de arroz e devolve 2,5 kg, ou 2,250 kg, por exemplo. Tá? Então, isso é juros. Juros é o que acresce ao valor principal, real, não a atualização. Tá? É bom deixar explicadinho esse assunto, porque muitos crentes às vezes acham que é uma usurpação corrigir o valor tomado de empréstimo. Tá? É claro que isso aí tem que ser bem conversado, não se deve impor essa situação. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar, então é preferível que o credor, como nós vamos estudar na lição de hoje, perdoe a dívida, do que fingir que está recebendo uma coisa que não está acontecendo. Né? Mais uma passagem que nos fala de empréstimo, não agora de dinheiro, mas de vasilhas. É um texto lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, quando o profeta Eliseu, diante daquela situação da viúva que estava ali com o filho, sem alimento, e ele fala para ela, olha, busca vasilhas emprestadas dos teus vizinhos, e não poucas vasilhas, porque o Senhor vai encher essas vasilhas de azeite. Né? Então, aquela mulher e o filho, naturalmente, foram buscar vasilhas emprestadas. Né? São esses os textos, que tem muitos outros textos, mas eu vou deixar apenas esses para ilustrar que a questão da dívida, a questão dos empréstimos, elas têm a ver muito com os ensinos nas Escrituras. Salmo, ainda tem um versículo aqui que eu quero deixar com vocês. Salmos 37, versículo 21, o salmista diz, o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Essa é uma outra questão. Há pessoas que tomam dinheiro emprestado já com a intenção de não pagar. Então, na verdade, quando isso acontece, essa pessoa não é uma pessoa digna do nosso Senhor. Ela é considerada uma ímpia. É como se ela estivesse fazendo um roubo disfarçado, porque ela já vai pedir o dinheiro emprestado, mas no seu coração ela já tem assentado que não vai pagar aquela dívida. É como uma pessoa que vai numa loja fazer uma compra à prestação, de antemão ela já pensa, eu vou comprar e não vou pagar. Infelizmente, no meio das pessoas que não têm o temor de Deus, isso é um hábito que é muito, vamos dizer assim, frequente, não de todos, mas acontece com uma certa frequência. Eu trabalhei em áreas em que analisava questões de empréstimos e de pagamentos, e muitas vezes se observava isso. Em pessoas que tomavam empréstimo e desapareciam, não efetuavam o pagamento. Tá bom? Então, que o Senhor nos ajude a entender que tomar recursos emprestados não é pecado. Vamos dizer assim, é um caminho para uma solução
de uma necessidade que temos. Tá? É até uma virtude quando a pessoa pode tomar algo nesse sentido e depois acertar com o credor. Se não tiver como pagar, não há o que se preocupar se houver um entendimento. Que Deus nos ajude, então, nessa questão. Voltando agora para o texto da nossa lição, o segundo item, Jesus, então, demonstrou a atitude de um credor ante seus dois devedores. Ele comenta aqui no versículo 41 que certo credor tinha dois devedores. Vocês estão com a Bíblia aberta e devem estar acompanhando, né? Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. O Senhor usa aqui duas quantidades de valores. 500 denários, cada denário hoje equivaleria ao salário de um trabalhador, de uma diarista, vamos assim dizer, né? Vamos supor que eu vou também supor um valor qualquer, tá? Não estou dizendo que seja real, mas vamos supor que seja um valor de R$100 a diária de um trabalhador, de um servente, de um auxiliar, alguma coisa assim, tá? 500 denários daria o quê? 50 mil reais. E 50 daria 5 mil reais. Então, um devia, vamos dizer, 50 mil reais e o outro devia 5 mil reais. Uma diferença muito grande entre um devedor e o outro. Diz no versículo 42 que ambos não tinham como pagar, não tendo nenhum dos dois com o que pagar. Como nós comentamos logo na introdução, é uma situação que isso pode acontecer. Às vezes, um agricultor, por exemplo, ele resolve plantar uma lavoura. Lá em Patidoféres tem muito disso, as pessoas plantam lavouras de tomate, de pimentão e outros legumes ou frutas, né, no caso do tomate. E para fazer aquela lavoura, muitas vezes o agricultor vai a um banco ou um amigo que tem recursos e toma dinheiro emprestado, porque ele sabe que daí a uns 8, 9 meses, quando ele estiver com a lavoura colhendo, ele vai ter recursos suficientes para pagar o credor e ainda sobrar dinheiro para ele. Isso é muito comum. Porém, acontece que há determinadas épocas que a lavoura não rende o esperado. Ou porque há uma seca muito forte, ou porque há uma fartura muito grande do produto no mercado e o produto que ele plantou, o preço não é mais aquele no início da plantação. Isso, nosso irmão Sérgio conhece muito bem essa ilustração, porque ele lida nessa área de mercado, ele sabe a ocasião em que uma caixa de tomate está, digamos, R$100, a outra ocasião ela está R$10. E é fato, então, que é impossível a pessoa que tomou aquele valor emprestado para fazer a lavoura ter condição de pagar o empréstimo. Então, Jesus usa essa figura desses dois que deviam. Um que devia, como eu já disse, 50 mil reais e o outro que devia 5 mil reais. Tá? E agora nós vamos então agora pensar na pergunta que Jesus fez ao fariseu, né? Versículo 42. Qual deles você acha que
amará mais o credor, já que ele perdoou a ambos. O Jesus, na sua ilustração, ele explica que o credor, vendo a impossibilidade de receber os empréstimos, ele perdoou a ambos, ao que devia 50 mil, ou 500 denários, e ao que devia 50 denários. Qual seria a resposta que o fariseu poderia oferecer ao Senhor? Essa foi uma maneira que o Senhor quis chamar bem a atenção daquele homem para o que estava acontecendo ali naquela sala, naquele momento em que aquela mulher estava aos pés do Senhor, ungindo os seus pés, enxugando-o com seus cabelos. Jesus lança então essa pergunta: a qual dos dois devedores o credor mais amou? É óbvio que a resposta nós já até sabemos, A resposta do Senhor foi, a resposta de Simão, A resposta de Simão foi aquele a quem mais perdoou. Ou seja, o credor demonstrou maior amor ao devedor dos 500 denários, porque ele devia muito mais do que o outro. Aí é um pensamento, talvez o que devesse 50 denários, poderia ter pago os 50 denários, Às vezes não, às vezes o que devia 50 também estava numa situação tão difícil que não pudesse. Mas o nosso Senhor aqui, ele lança essa questão, parte do princípio de que o que devia 500 realmente era uma situação muito mais difícil de ser resolvida. Então Jesus se vale da resposta desse fariseu, do Simão, para ensiná-lo. Nós já vimos isso numa lição passada, a maneira como Jesus ensina-nos através de perguntas, através de parábolas, e também para perdoar a mulher pecadora. Eu acho que aqui, nesse perdão da mulher pecadora, está a essência maior desse estudo de hoje. Os dois devedores aqui. Se a gente for fazer assim, até um paralelo, ali ele estava diante de dois devedores. Simão era devedor, mas achava que devia apenas, talvez, os 50 denários. E a pecadora era uma devedora que devia 500 denários. Ambos não pagaram ao Senhor, vamos assim dizer. E o Senhor, então, agora diz para Simão, olha, Simão, você está vendo esta mulher, está aí no versículo 44, e Jesus vai comentando: eu entrei na sua casa, não me deste água para beber, melhor dizendo, água para lavar os meus pés. E então, no entanto, esta mulher enxugou, derramou lágrimas nos meus pés e os enxugou com seus cabelos. Você não me deste ósculo, não beijou no rosto. Ela, no entanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. E assim o Senhor vai comentando o que aquela mulher lhe fez de virtudes que o Simão, que se julgava talvez uma pessoa, por ser um fariseu, uma pessoa de uma boa índole ali, de um bom caráter, de uma vida reta, não havia feito. Comparando a situação espiritual, moral dele com aquela mulher, a de Simão era muito mais louvável, entre aspas, do que a daquela mulher, porque ela estava ali clamando ao Senhor. Ela estava ali consciente da sua necessidade de receber de Jesus o perdão dos seus pecados.
Ela não foi ali à toa. Ela não foi ali para ser lisonjeada pelo Senhor. Mas eu penso que quando ela entrou naquela sala onde estava acontecendo aquele jantar, nós já comentamos isso, ela entrou ali já com a intenção de receber do Senhor a atenção para a sua situação. Ela estava vivendo uma situação que precisava de resolver, que era a questão dos seus pecados. E Jesus diz no versículo 47 a Simão, olha, Simão, eu vou dizer a esta mulher, perdoado lhe são os seus muitos pecados. E sabe, porque ela muito amou. Mas aqueles a quem pouco se perdoa, Simão, é porque pouco ama. E no versículo 48, Jesus diz àquela mulher, né? Perdoados são os teus pecados. Então, aquela devedora de 500 denários, vamos assim dizer, no caso dessa mulher, ela recebe do credor, Deus, do credor, Jesus, o perdão da sua dívida. Perdão, perdoado são os seus muitos pecados. Louvado seja o Senhor por oferecer o perdão a quem muito deve. Então, este é o quarto item que eu quero, então, deixar com os meus queridos nesta manhã. Jesus, então, ensina a Simão e termina seu diálogo com ele, com Simão, perdoando aquela mulher pecadora. No quinto item do nosso estudo, nós vamos trazer uma aplicação para nós, de tudo que nós vimos anteriormente. Todos nós somos devedores de um único credor, que é Deus. A palavra do Senhor nos ensina assim, e nós temos essa orientação do Senhor, que somos devedores, em especial quando o Senhor Jesus, ensinando-nos a oração, conhecida como oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus nos ensinando, né? E perdoa as nossas dívidas. Ora, meus irmãos, que dívidas são essas que o Senhor está nos ensinando, falando ali em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, quando ele passou para os discípulos as coordenadas de como devemos orar. Quando nós começamos lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e assim vai. Agora, perdoa as nossas dívidas, porque somos devedores. Somos devedores. Tá? Então, quem pode resolver a nossa questão das nossas dívidas, e dívidas aqui não é financeira, dívidas aqui é a nossa desobediência, o nosso pecado diante de Deus. Seria como nós orássemos, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Estamos diante de uma situação tal qual aquela mulher, sobrecarregado de uma dívida que precisava ser resolvida. E o único que podia nos ajudar na solução dessa dívida foi o nosso Senhor. Então, esse quinto item eu quero deixar bem claro a todos. Nós estamos inclusos nesta lista de devedores
ou melhor, nós estávamos, pensando assim, nos que já se converteram ao Senhor, já nasceram de novo. Agora nós podemos olhar para um passado. Nós estávamos incluídos nesta lista de devedores. Porém, aqueles que ainda não têm esta confiança de vida no Senhor Jesus, ainda não creram no Senhor Jesus, então para esses ainda persiste a ideia de que ainda são devedores no presente. Nós olhamos o passado. Éramos devedores enquanto estávamos longe do Senhor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas agora que encontramos o Senhor Jesus, as nossas dívidas foram resolvidas. Portanto, Deus perdoou nossas dívidas, como eu já falei, pecado, graças à interveniência de seu Filho Jesus. Que bom saber que ao iniciarmos esse ano novo, de 2021, nós podemos iniciar com a nossa consciência em paz, de que não há no nosso registro de contas correntes dívidas a ser pagas, porque as nossas dívidas foram liquidadas pelo nosso amado Senhor. Esta liquidação se deu porque Cristo morreu por causa das nossas dívidas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, está aí na tela o que Paulo nos ensina. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Podemos substituir a palavra pecados pela palavra dívidas. Cristo morreu por nossas dívidas, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo enfatiza que o que ele estava ensinando aos crentes de Corinto está em consonância com as Escrituras. Portanto, frisando, Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu pelas nossas dívidas. Ninguém pode se gabar de que nunca foi devedor diante do Senhor. Todos nós, um dia, tivemos as anotações das nossas dívidas em valores tão altos que nós não teríamos recursos para pagar, a não ser que o credor fosse compassivo, como essa ilustração que o Senhor usou para ensinar o fariseu Simão. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo nos ensina: pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo morreu. Graças a essa morte necessária, uma vez por todas, foi para sanar a nossa dívida perante o nosso Deus. O justo, Jesus Cristo, o justo, morreu por nós injustos, para nos conduzir a Deus. Meus irmãos, olha que Pedro nos dá aqui uma
palavra de ânimo. Jesus morreu para nos conduzir a Deus. Sim, ele foi morto na carne, mas ele foi vivificado no Espírito. Iniciamos esse novo ano com esse pensamento. As nossas dívidas altíssimas foram pagas pelo nosso amado Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E, encerrando, quero deixar com vocês Colossenses capítulo 2, versículo 14. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, entre tantos benefícios trazidos ao homem, nos trouxe essa de cancelar o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa lista, esta escrita da dívida que caía sobre nós, foi cancelada, foi apagada, foi levada para créditos em liquidação pelo nosso amado Senhor Jesus. Esta dívida que era contra nós. Que o Senhor nos abençoe com esta lição baseado nesse tema, melhor dizendo, os dois devedores, e possamos pensar na nossa situação como um desses dois devedores. Eu sempre achei que eu era daquele que devia 500 denários ou mais até. Não sei vocês, cada um deve fazer a sua avaliação, né? Mas não importa quem devia 500 ou quem devia 50, ambos foram alcançados pelo perdão do credor. Isso é que importa. No momento, o que importa é o presente. O presente é que nós fomos perdoados. Que o Senhor nos abençoe, né, com esta lição. Que o Senhor nos abençoe com esta lição. Concluindo, deixo esta pergunta para os meus amados irmãos. Como nos sentimos diante do perdão de Deus às nossas dívidas? Estamos alegres, irmãos? Estamos jubilosos por sentir que está resolvida a nossa situação diante de Deus? Eu espero que sim. Eu espero que todos os queridos irmãos possam dizer: Senhor Jesus, obrigado por ter pago a minha dívida ao meu Pai, a quem eu devia tanto. Vamos pensar assim, meus irmãos. Iniciar 2021 com esse pensamento de que estamos agora libertos daquele peso que sobrecaía nas nossas mentes, nos nossos corações. Eu penso que uma pessoa que tem dívida não consegue nem dormir de noite, preocupada, uma pessoa honrada, né? Preocupada como vai liquidar aquela dívida. É uma situação, para o servo de Deus, é uma situação muito difícil. Infelizmente, é tão difícil a dívida para muitos que, volta e meia, nós lemos pessoas que não suportam esse peso da dívida e acabam tirando a sua própria vida. Tem pessoas que acham que, por não ter condição de pagar o compromisso que assumiu com o credor, o único jeito é tirar a sua vida. Não deve ser isso. Não deve ser esse o nosso pensamento. Jamais devemos pensar assim. Mas tal é
o peso de termos uma dívida nas costas. E a dívida do pecado é pior do que qualquer dívida. É pior de todas as dívidas. Então, nós fomos perdoados. Como nós estamos vivendo esse perdão? Um perdão em que nós não valorizamos? Ou um perdão que nos enche de alegria? E a última pergunta. Com base na oração que o Senhor ensinou, temos nós perdoado os nossos devedores? Recebemos de Deus o perdão, mas nós estamos dispostos a perdoar àqueles que nos devem? Fica aí a pergunta para cada um responder para si. Nós precisamos refletir. Eu tenho perdoado? Se não, vamos acertar essa situação bem agora no início do ano. Que Deus abençoe a cada um dos meus queridos irmãos. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, eu sempre gosto de dizer assim, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição número 2, desse primeiro trimestre de 2021, tudo ele faz bem, baseado no texto de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Então fica aí já a indicação da próxima lição. Aqueles que puderem já ir antecipando, estudando as lições durante a semana, com certeza vai aprender mais ainda, né? Mais uma vez, meus amados irmãos, é uma alegria poder estarmos juntos e esperamos do Senhor continuarmos assim até que Ele venha buscar a sua igreja.